Você abre a sua Bíblia em segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, e vamos ler versículos 1 a 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Então, cada vez que a gente abre a Bíblia aqui nesse púlpito, é uma coisa muito séria abrir a Bíblia. Eu posso falar coisas que podem te aprisionar, como posso falar coisas que vão te libertar. O que importa é que a palavra de Deus seja dita, e a verdade é a verdade, ninguém pode contra a verdade, certo, queridos? Então, é grande responsabilidade cada dia que eu estou aqui. Eu não quero te iludir em nada, te prometer nada. O intuito do nosso coração é levar você a crer na verdade, nada mais. E nem crer na igreja, nem em mim. Você tem que acreditar na verdade. A verdade é a palavra de Deus, tá? Então posso ler? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então Pedro, nessa sua segunda carta, ele está aqui nos dando um alerta sobre os falsos mestres, sobre o caráter e as obras e o castigo dos falsos mestres. Então ele fala assim, olha, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Então, repare bem, o falso profeta não é aquele que vem de fora falar contra Jesus ou contra a Bíblia. Esse é fácil de ser identificado. Mas o falso profeta vem entre nós, ele surge no meio da igreja. Alguém muito parecido com cada um de nós, né? Surge no meio da igreja, parecido com a igreja, parecido com os crentes, é tudo parecido, não vem de fora, senão seria fácil de identificar. Então Pedro está nos alertando, dizendo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresia destruidores. Então diz, olha, também haverá falsos mestres. O que é um mestre? É alguém que ensina. Qual a característica desse falso mestre, né? Ele diz, surgirão falsos mestres e vão introduzir na igreja, né, dissimuladamente. Então o que é essa palavra dissimular? O que é dissimular? O que é uma coisa dissimulada, né? É uma coisa oculta, encoberta, com astúcia, né? É um disfarce. Então, eles vão introduzir dissimuladamente heresias. O que é uma heresia? São coisas erradas, contrárias à verdade. Elas têm meias verdades e meias mentiras, mas crendo nisso você vai cair num abismo, num precipício. Então, dissimular é trazer a coisa de uma forma disfarçada, de uma forma fingida, não é verdade? Ocultar, encobrir com astúcia. Então
mostrar uma coisa com uma finalidade, mas por trás, a intenção do coração não é aquilo que está sendo dito, que está sendo explanado. Existe uma intenção escondida no coração. Então dissimular é isso, é um disfarce, é uma coisa disfarçada, fingida, né? Oculta, que encobre com astúcia. Então Pedro está dizendo que esses falsos mestres, eles introduziriam na igreja dissimuladamente heresias, coisas destruidoras, né? Até o ponto de renegarem o Senhor. Então o que é renegar? É contradizer, é negar. Então esses falsos mestres, com astúcia, com sutileza, eles vão introduzir heresias, e aquilo que eles ensinam vão encobrir, renegar, negar o Senhor. Eles estão em nome do Senhor, estão falando de Deus, porém o que eles praticam e ensinam é uma coisa que nega a obra daquilo que Cristo fez na cruz. Eles encobrem o Senhor, apesar de estar falando no nome dele, com a palavra dele na mão. Então eles vão trazer heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas. Então vai haver muitas pessoas, quando a Bíblia fala muitos, é muitos que vão seguir essas heresias, vão seguir essas práticas, vão gostar delas, vão se apegar a elas. Então ele diz, olha lá, e muitos seguirão as suas práticas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa de muitos seguirem essas práticas, então o caminho da verdade será infamado, será uma coisa mentirosa, será uma coisa misturada. O incrédulo vai olhar e não vai haver uma infâmia em cima da verdade. E ele continua dizendo, também movidos por avareza, farão comércio de vós. Então essas pessoas são movidas por avareza, eles fazem comércio com as pessoas, com os crentes, comércio de vós, com palavras fictícias. Então o que é uma palavra fictícia? O que é essa palavra fictícia? É ilusão, né? Ilusão, coisa imaginária, é coisa imaginária, você está entendendo? Então são palavras que mostram certas coisas, mas que iludem as pessoas, que criam imaginações, coisas criadas pelas imaginações, trabalham na imaginação das pessoas, contudo não é a verdade. Essas pessoas movidas por avareza, né? Eles vão fazer comércio de vós com palavras fictícias, com astúcia, né? Então é isso que eu quero falar para vocês hoje. Eu trouxe aqui uma parafernália de coisas para mostrar para vocês, né? Esse monte de coisa aqui, então eu vou trabalhar em cima disso hoje. Isso aqui é um martelo ungido, você aceita? Ó, isso aqui é um martelo. Alguém disse que orou sobre isso aqui, presta atenção, e consagrou. Então essa madeirinha aqui, ó, alguém disse que consagrou ela a Deus, então ela já não é uma madeira normal, uma coisa comum. Isso aqui se tornou algo poderoso, ungido. Olha a ilusão, entende o que eu estou te dizendo? Então eu chego aqui na frente da igreja e crio um cenário para mostrar isso para você. Eu não vou apresentar Jesus Cristo e a obra da cruz. Eu vou criar uma ilusão na tua cabeça, presta atenção. E vou dizer que eu consagrei isso aqui tem um poder, uma coisa sobrenatural. E que se você pegar isso aqui e der uma boa oferta, olha, você tem que pensar, o crente é inteligente. Pensa, está entrando alguém lá. O crente pensa, ele é inteligente, tá? Então eu crio um cenário em nome de Deus. Eu pego aqui uma palavra, um versículo isolado, e eu crio um cenário na tua mente em nome de Deus. E apresento para você um martelo orado, consagrado, ungido. E eu vou dizer, se você pegar esse martelo, olha, para que foi utilizar esse martelo? Você quer prosperar? Então você vai pegar um martelo desse, é consagrado e ungido. Eu crio uma ilusão na tua mente. Eu não prego a palavra para você. Eu uso a Bíblia, mas crio uma palavra fictícia, uma ilusão na tua mente.
Essas são as práticas dos dias de hoje. E diga que eu consagrei isso aqui. Se você pegar isso aqui e começar a bater na tua carteira, você vai prosperar e a tua carteira nunca faltará dinheiro. Você entende o que eu estou te dizendo? Sim ou não? O que é uma palavra fictícia? Eu crio na tua mente uma ilusão em nome de Deus, né? Entende? Eu crio na tua mente uma imaginação. Você olha para mim, eu estou com a Bíblia na mão, de paletó e gravata, sou chamado de homem de Deus. Sim ou não? Então eu tenho uma influência sobre a tua cabeça, eu tenho uma influência sobre a tua mente. Quando você entra na igreja e olha para mim, geralmente penso que pastor é Deus, né? Então a minha palavra vai ter um poder sobre você, para te persuadir. Se eu for um pastor segundo o coração de Deus, eu vou falar a verdade para você. Mas se eu sou um falso mestre, eu tenho uma segunda intenção. Eu vou criar um cenário, mas a segunda intenção é o seguinte: preciso arrancar um dinheiro, preciso arrumar um dinheiro. Então eu vou criar um cenário na tua mente, uma ilusão. Agora, para você pegar esse martelo, você precisa dar R$500, você tem que exercitar a sua fé. Você tem que dar R$500, eu garanto, eu rasgo a minha Bíblia. Se você não fizer isso, a tua carteira nunca mais vai faltar dinheiro. Então eu crio isso na tua mente. Estou com a Bíblia na mão. Entenda essa psicologia, queridos. O crente aqui tem que ser inteligente, tem que pensar. Eu crio isso na tua mente. Você não conhece a palavra de Deus direito. E eu gesticulo e falo. Eu vou te impressionar. Vou ou não vou? E vou te desafiar a pegar isso aqui e deixar esses R$500 no envelope, que a tua vida vai prosperar. Isso aqui, meu irmão, não tem nada de poder de Deus, não tem nada de coisa consagrada. Isso aqui é uma ilusão que eu criei na tua mente em nome de Deus. E você vai acreditar nisso e vai levar para casa. E você vai começar a bater na sua carteira. Até que vai passar um mês e eu vou te iludir com uma outra coisa. Aquilo já está caindo no esquecimento, o martelo. Você entendeu? Então eu vou te dar um carnê desse aqui, ó, da multiplicação, né? Então eu vou pôr na tua cabeça. Olha, Jesus não multiplicou 5 pães e 2 peixes, sim ou não? O azeite da botija da viúva, olha aqui, ó a botija da viúva aqui, ó. O azeite da botija da viúva não se multiplicou, ela arrumou um montão de vasos e encheu os azeites, sim ou não? Então, meus irmãos, vai acontecer isso na sua vida. Então você pega isso aqui, olha, leva. Você já é um dizimista, é um ofertante. Mas eu vou, com as palavras fictícias, criar um cenário na tua mente. Presta atenção, meu irmão. Você tem que ser inteligente. E eu crio isso, eu vou trabalhar na tua parte emocional, criar um cenário. E vou falar a tal ponto que você vai ficar dominado por aquilo que eu vou dizer para você. Aí eu chamo alguém daí, vem aqui, você não levou esse carnê? Não. É verdade, está vendo? Então, trabalhei na tua mente com palavras fictícias, com psicologia, mas eu não falei nada da verdade para o evangelho para você. Agora o mínimo desse carnê é R$50, 5 não vai servir. Vocês estão entendendo? Está entendendo ou não? Como os falsos mestres trabalham? Palavras fictícias, coisas que criam uma ilusão. Imagine uma pessoa fragilizada, com um problema na família, entra na igreja, está fragilizada, geralmente é a mulher, está com um problema com o marido, entra lá fragilizada, ela quer uma solução. E eu te vendo isso aqui, se você pegar isso, olha, vai te multiplicar, Deus, seu marido vai dar certo. Então cria esse cenário, em nome do Senhor Jesus. As palavras fictícias, sutilezas foram postas na tua cabeça. Uma pessoa fragilizada, ela vai fazer isso. Mas eu não apresentei nada para você da obra da cruz, da redenção, da libertação. Não apresentei nada. Eu trabalhei na tua cabeça em nome da fé. Não falei a verdade do evangelho. Sou um homem de Deus. Minha oração é forte.
Eu crio um cenário desse na tua cabeça. Palavras fictícias, criei uma ilusão na tua cabeça. Quanto tempo você vai ficar preso? Todo mundo, olha, eu vivi quase 16 anos de aluguel. Eu chegava, recebia o meu salário, ia lá naquela imobiliária. Eu pagava lá um aluguel, dava aquele cheque, ela falava, meu Deus, quanta coisa seria útil para mim se eu tivesse esse dinheiro na mão. Lembrava das minhas filhas pequenas, uma roupa, né, uma roupinha, tanta coisa. Ia lá, paguei quase 16 anos de aluguel. Então, o anseio do coração de quem mora de aluguel é ter uma casa própria, é ou não é? Fala a verdade. É ter, quem não quer ter a sua casa própria? É coisa difícil ter um dinheiro para se comprar uma casa. Eu demorei 16 anos ainda, olha, foi num tremendo trabalho, trabalhando no banco, trabalhando fora, foi tanta coisa que consegui uma semente que ainda não dava para comprar uma casa, mas consegui. Fiquei sem nada, mas fiquei com a casa. Então, casa própria, todo mundo quer. Pessoa que está 10 anos de aluguel, 15, 20, que já até pagou a casa que mora para o inquilino, para o proprietário, já até pagou, mas está pagando aluguel, quer ter uma casa. Então eu vou vir aqui com uma campanha na tua cabeça, da casa própria. Então eu vou trabalhar na tua mente isso, você está entendendo? Eu venho com a palavra fictícia, com aquela ilusão, aquela coisa que vai te... Aí eu apresento isso aqui para você, ó. Olha, essa aqui é a chave, está torta, olha que chave vagabunda que é essa, nem certa é. Então eu vou criar um cenário na tua cabeça, campanha da casa própria, você vem aqui, eu ungi isso aqui, você começa a andar com essa chave na sua carteira, olha para ela, exercita a fé, tenha fé, meu irmão, mas não é fé em Jesus Cristo na obra da cruz, é fé em pegar a chave. Mas olha, para você pegar essa chave nós estamos precisando de ajuda. Quem quer ajudar, então começa a dar uma oferta de R$500. Eu garanto para você que Deus vai te dar a casa própria. Eu crio esse cenário na tua cabeça, meu irmão, e vou trabalhar em cima disso. O que vai acontecer? Eu não te apresentei a palavra, te apresentei uma ilusão. Sim ou não? Posso falar assim com vocês? Eu preciso proteger vocês. Então eu apresento uma ilusão, e eu pego um versículo da Bíblia, tudo. Dai, pedi, dar-se-vos-á. Então peça que Deus vai te dar. Mas para você ter acesso a essa chave, você tem que dar uma boa oferta. Você tem que provar, fazer uma campanha, 7 dias lá com o envelope da chave. Então eu crio essa ilusão na tua cabeça, né? Eu sou homem de Deus, tenho oração forte. Eu tenho oração forte. Eu vou mudar a tua vida com a minha oração. Eu crio um cenário na tua cabeça e te dou essa coisa aqui, ó, fracassada. O que tem de consagrado aqui? Jesus se transferiu para isso. Isso aqui não tem vida, meus irmãos. Tem uma ilusão aqui que vai custar caro para você. Mas não falei nada de Jesus, nada da fé, da salvação, da condenação, da libertação. Falei nada, eu criei um cenário que se você se esforçar, você vai ter uma casa própria, e vai, vem, se volta, sabe, aquela coisa, aquela movimentação. Isso é a palavra fictícia, cria uma ilusão, está cheio de crente iludido, enganado, iludido. Muitos seguirão as suas práticas, muitos, não é pouca gente. Você já percebeu que igreja que prega a verdade com sinceridade não explora ninguém? Parece que as pessoas não gostam. As pessoas querem aventura, não olham para a palavra de Deus, não lê Bíblia, eles querem aventura, alguém que resolva tudo por eles. Aí eu vou criar outro cenário, aí você pega a chave, vai, levou. Aí passou uns 20 dias, é outra coisa, outro cenário eu vou criar na tua mente. Eu vou criar aqui um cenário aqui, ó. Não posso mostrar de onde vem. Coluna da obra de Deus. Você vai ser coluna da obra de Deus. Coluna da obra de Deus. De sustentar a obra. Olha, eu vou te dar aqui, ó, uma coluninha ungida. Eu consagrei no monte. Consagrei no monte. Comecei o cenário na tua mente. Vocês estão entendendo?
E se você pegar isso aqui, der isso e der aquilo e tal, e tal, e tal, você vai levar essa coluna ungida, ponha lá na sua prateleira, na sua escrivaninha, ponha lá. Creia, meu irmão, que você vai prosperar. Comece a trabalhar na tua cabeça assim, uma semana. Ponho isso na televisão, no rádio, vou massacrando você. Um monte de gente vai crer nisso. E vai levar. E aqui começa, mínimo 30. Vai até escrito, né? R$1.000. Então eu crio um cenário. Olha, isso aqui é ungido, eu vou para casa, eu vou por lá. Não leva a mal que eu estou falando isso, né? Aí eu crio isso na tua mente. É a palavra fictícia. Em nome de Jesus, e trabalho nisso, trabalho naquele prego, e grito, oração forte, sai agora. Está tudo bom, é o sacudimento, vai, sai agora e tal. Aí você leva isso para casa. Já é o terceiro. Aí você põe lá. Você aceita isso, querido? Criei isso na tua mente, meu irmão. Não falei nada de Jesus Cristo, não falei da obra da cruz, não falei da condenação eterna, não falei do sacrifício. Você nem crê na Bíblia como tem que crer, mas você está enredado por essas coisas. E muitos seguirão as suas práticas. Não são poucas pessoas que seguirão as suas práticas, né? Agora, aí passa uns 20 dias, você esquece, você já pôs lá. É o terceiro. Aí vou começar, aliança com Deus. Pessoal, em nome do Senhor Jesus, está aqui uma aliança consagrada, ungida, abençoada. Está consagrado, você vai fazer uma aliança com Jesus. Mas meu Deus, que aliança que eu vou fazer com Jesus, se foi Deus que fez uma aliança comigo em Jesus Cristo, através do sangue derramado? Que outra aliança? Você não toma a ceia, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. A aliança já está feita, não tem outra aliança. E você vai fazer uma aliança com Deus, que você vai pegar esses envelopes, e isso, e aquilo, e tal, e tal, e tal. Você vai pôr essa aliança e vai ficar com ela. E Deus, através dessa aliança, vai mudar a sua vida, vai te prosperar, e aquele monte de promessa. Criei o cenário na tua mente. A chave você já esqueceu. A coluna você já esqueceu. O martelo está lá, você já esqueceu. Agora o ponto central é a aliança com Deus. Aí você vai sair da igreja com a aliancinha na mão. Deixou lá aquela sua oferta. Tem que ir lá 7 dias, que é campanha de aliança. 7 dias levar aquele mesmo valor. Ele teve uma revelação do Salmo 150, que tem que ser de R$150, né? E eu vou criando isso na tua mente. Eu não falei nada da fé. Eu tenho que ser calmo para te falar isso, para não dar o tique nervoso, tá bom? E aí o teu evangelho é essas coisas que estão na sua cabeça. Eu crio esse cenário. O que vai acontecer? Você vai. Aí depois de 20 dias você põe lá na prateleira. Aí eu vou vir aqui. Pessoal, a grande campanha do cajado de Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Quando ele levanta, que Deus falou? O que você tem na mão? Um cajado. Levante e abre o mar, Moisés. Então, levantou e abriu. Então está aqui consagrado. Isso aqui é consagrado, foi orado no monte. Você leva esse cajado, vai chegar lá nos seus problemas, ele vai levantar e tudo vai se abrir. Criei isso na tua cabeça. Vou lá, está vendo? O mar não se abriu, pessoal, se abriu, porque Moisés levantou esse cajado. Eu te garanto que se você levar esse cajado, o mar vai se abrir, os seus problemas vão se resolver. Mas pega esse envelope, 7 dias, R$200. Acho que eu vou fazer isso aqui, sabe por quê? Porque vocês, meus irmãos, não são mais dizimistas. A maioria desistiu. Acho que quer que eu fique bravo, né? Acho que eu vou fazer isso aqui, brigar com vocês, né? Aí eu crio isso na tua mente. Você não conhece a palavra, e põe o seu coração nisso. O homem de Deus falou. O homem que dá oração forte falou. O homem com a sua oração resolve os meus problemas falou.
Mas a obra da cruz está oculta, o verdadeiro evangelho está oculto. Aí depois de 20 dias, você pôs lá na prateleira. Aí você foi lá na igreja. Já vou mudar já. Pessoal, outro martelo ungido. Está escrito que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. E é verdade. Esse martelo é aqui. Assim como a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, esse martelo é consagrado. Você vai bater e vai acabar com essas penhas, e essas pedras são os seus problemas. Está consagrado, subi no monte e consagrei, Deus me revelou. Quem pegar isso vai resolver. Mais 7 dias, o envelope é assim, assim. E você vai lá, pega o machadinho. Tem gente que me liga e fala assim: pastor, eu já não estava nem tendo o que comer. Sou obreiro da igreja. E o obreiro tem que provar que crê. Então, como eu sou obreiro, eu estou direto nos cultos. Então a ordem é assim: você quer ser obreiro? Você vai, todas as campanhas, você vai pegar os seus envelopes e vocês são policiados se não der. Um casal me ligou. A gente já não tinha dinheiro mais para ir na igreja e nem para voltar. Já estava indo e voltando a pé. Eu e a minha esposa trabalhando. E obreiro fiel. Já estávamos comendo mal, porque tínhamos que cumprir com todos os votos e envelopes, que éramos obreiros para provar que crê realmente. Você entende isso? Aí passou, você esqueceu o que eu mostrei, né? Aí depois vem, agora você está formando lá uma loja já de artigos esotéricos. Já está formando uma loja. Aí vem isso aqui, ó, né? Depois vem outro martelinho. Depois vem outro carneiro. Mas agora, pessoal, assim como a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e foi curada, está aqui as vestes de Jesus consagrada. Se você pegar isso aqui, simboliza as vestes, e assim como ela veio um poder sobre ela, um poder vai vir sobre a sua vida. Eu consagrei isso aqui e tal. Não falei nada de Jesus, estou em nome de Deus. Eu termino a oração em nome de Jesus. Mas eu estou plantando isso na tua cabeça, essa ilusão aqui, ó. Está vendo? Está até manchado de óleo, tanto óleo que puseram aqui. E o crente que não conhece a palavra de Deus, ele vai passar por isso uns 2, 3 anos. Depois ele começa a acordar e ver que, poxa, eu já fiz tudo e não aconteceu. Peraí, eu acho que eu estou sendo enganado. Aí começa uma crise na vida dele. Depois que você pegou isso, aí vem os olhinhos ungidos, consagrados. Olha, presta atenção. Você crê na palavra de Deus? Só tem no Novo Testamento 3 escrituras que falam a respeito do óleo. Marcos capítulo 6, quando os discípulos foram de 2 em 2, eles oravam pelos enfermos ungidos com óleo. Aquela parábola do bom samaritano, aquele homem que caiu na mão dos salteadores, passou o levita, passou o sacerdote, não ligou para ele, veio o bom samaritano, pôs na ferida azeite e vinho, como um remédio. E em Tiago, capítulo 5, versículo 14, está alguém entre vós doente, chame quem? Os presbíteros da igreja, não é qualquer um. Os presbíteros, que são as autoridades, vão fazer a unção com óleo e a oração da fé. E a oração da fé levantará o enfermo, e se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Não diz que é o óleo que levanta o enfermo, diz que é a oração da fé que levanta. Não tem mais. Você não vê o ensino do Novo Testamento. Passa isso no documento, passa isso na identidade, passa isso na porta, passa isso nas costas, no pé, na cabeça, no olho, lava seu carro, sua casa, todo dia passa óleo. Você não vê. Se você crê na palavra de Deus, você vê que isso aqui é um embuste, mas no entanto é um tal de óleo consagrado. Vai lá na Conde de Sarzedos, compra umas especiarias, mistura tudo, enche um montão de frasquinho e vai lá, e tem um custo. Só leva o óleo quem der o dinheiro, der oferta e comprar, e ajuda isso, e ajuda aquilo, e ajuda aquilo. Meu irmão, que óleo consagrado, óleo ungido, óleo é para ungir, não óleo ungido, não existe isso. Mas nós temos esse monte de coisa enfiado na igreja. Eu crio na mente das pessoas. Você está entendendo isso? Ó,
eu quero te vender um produto. O que o marketing da empresa, da comunicação faz? Eles estudam com o seu comportamento. Eles estudam uma forma como eles vão pôr na tua cara um produto e fazer você ver aquilo bastante. Então eles vão fazer uma propaganda, vai aparecer na tua televisão direto: Bombril, Coca-Cola, Bombril, Coca-Cola, Coca-Cola, Bombril, né? É sim ou não? Agora o Bombril mudou, né? Agora tem umas lá diferentes. Então vai ficar muito aquilo na tua cabeça, aqueles flashes, tchum, tchum, tchum. Primeiro eles vão dominar a tua cabeça com aquele produto. Depois que está tudo dominado, então você um dia vai entrar no mercado e já robôtico, você não sabe, você entra assim. Primeira coisa, vai já, uma coquinha agora gelada, né? Vou brincar com você, já vem que nem um arrotinho aqui de dentro, nem tomou. Porque há anos a tua cabeça foi feita com Coca-Cola. Vocês estão entendendo? A propaganda te dominou. Agora você obedece para comprar aquilo sem ver o que você está. Você já está robotizado. Tá ou não está? A propaganda trabalha assim. Eles conhecem o ser humano, o comportamento dele, sabe como incutir uma coisa na cabeça, na vista dele durante um bom tempo, para fazer aquela pessoa ser um consumidor daquilo. É um trabalho intenso. Vai começar uma novela nova na Globo, eu não assisto. Mas todo aquele figurino, aquelas roupas, aquelas coisas todas, já tem gente, lojas por trás. Presta atenção, ali eles vão estabelecer um padrão de vida, uma moda vai ser lançada. Então aquela turma da novela, eles já vão vir com aquelas roupas. Por trás já tem uma empresa que foi lá, já vestiu todos eles, já vão incutir na mente de todas aquelas adolescentes, aquelas jovens, as mais velhas, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de roupa, já vai ficar trabalhando ali, todo mundo vai ficar assim, 6, 9, 18, 24, toda hora. Não, está torcendo, beija, não beija, separa, não separa, casa, não casa, vai dar certo, é hoje que vão descobrir. Olha, não vou nem na igreja, porque hoje é o capítulo final, Junto com aquilo eles já vão lançando entre os intervalos aquela coisa na mente das pessoas. Daqui a pouco elas estão comprando as mesmas roupas, estão tudo igualzinho. Quem está do lado da televisão está ingênuo ali, ele não sabe o que está correndo por trás dos bastidores, não sabe uma trama toda com gente inteligente para fazer você um cativo do produto dele, não sabe. Você está ali assim, só olhando o joguinho, né? Sim ou não? A tua cabeça está sendo feita. Então, muita gente no meio da igreja hoje está trabalhando nisso, meu irmão. Está trabalhando com essas palavras fictícias, com uma propaganda, com coisas. São os falsos mestres que vão introduzir dissimuladamente, uma coisa sutil, né? Dissimular é um disfarce, né? Dissimuladamente, com fingimento, com aquela coisa toda. Então eu vou te vender um monte de coisa o tempo todo, Vou te vender um monte de coisa, um monte de anelzinho de plástico baratinho, e vou criar um cenário para que você sempre esteja contribuindo, 7 dias, depois mais 7, depois mais 7, porque se eu abrir a Bíblia e falar assim, você já foi liberto do império das trevas, não precisa se ungir com nada, a igreja esvazia, meu irmão. Se eu abrir a Bíblia e começar a falar a verdade da obra da cruz, eu perco a fatia do mercado que eu já conquistei. Então eu vou ter que manter essa coisa toda e custa caro. Mas não falo a verdade para as pessoas e vou ficar iludindo elas. Aí, quando você menos esperar, já tem uns 100 negócios desses na tua prateleira e você ainda está lá atrás de mais um. Mas se ouvir a verdade, então a verdade que é o Evangelho vai te libertar. Nós não precisamos crer em nada material. Tudo isso aqui é um fetiche, é uma feitiçaria. O que é um fetiche? É atribuir um poder sobrenatural para uma coisa inanimada, que não tem vida por si mesmo, não é? A igreja católica era cheia de fetichezinhos, medalhinha, santinho, rezinha, fotografiazinha, santinho, era, não é? Tudo aquilo. Isso aqui é a mesma coisa, isso aqui que é feitiçaria.
Isso aqui é uma coisa inanimada, não tem unção, não tem poder, não tem nada, e nem vai acontecer na sua vida. Eu crio uma coisa na tua cabeça. Isso é feitiçaria. Isso é Jezabel, lá numa das cartas da igreja de Apocalipse, ensinando na igreja e sendo tolerado. Isso é Jezabel. Quando a pessoa fala em Jezabel, pensa que sempre é vaidade, né? Porque ela era vaidosa, mas ela que introduziu os falsos profetas de Baal na nação de Israel. É a feitiçaria que ela trouxe para dentro da nação. Então isso aqui é Jezabel, é feitiçaria. Feitiçaria. Quando você chegar em casa, olha bem para aquilo que você pegou. Foi enganado. Eu não sei se alguém tem coisa em casa aqui, mas é para você mesmo. Vai, pode ir, vai aquela ilusão. Então vou ler esse texto e vou trabalhar em outros textos agora. Tenho 15 minutos ainda. 2 de Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Então eles negam Jesus Cristo e a obra da cruz, ensinando o povo a crer naquilo que não é verdade, que os resgata, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa dele será infamado o caminho da verdade. Por isso que nunca teve tanta corrupção, tanta difamação dentro da igreja evangélica. Mas você vai ver quem é que abre essas portas para difamação. São essa gente, trazem uma má fama para a igreja evangélica, má fama para o caminho da verdade, né? Trazem escândalos para dentro da igreja. São essa gente. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, são gente avarenta, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, com ilusão. Tudo se vende. Compra isso, tem cartão, deposita isso, débito automático, compra esse livro, compra aquilo, compra, o tempo todo compra, você é entuchado com um monte de propostas que você tem que ter em casa. É Bíblia da mulher, Bíblia do marinheiro, Bíblia da criança, Bíblia do homem, Bíblia da esposa, aí risca lá uns versículozinhos. A Bíblia é a mesma, meu irmão, só porque pintou um versículo é Bíblia da mulher. Cria um monte de cenário para o crente consumir, e dinheiro. E por trás de tudo isso, eles mesmos têm as imprensas, os filhos trabalham tudo lá, são eles mesmos que produzem o que vocês estão consumindo, além de sustentar o programa de televisão. Você paga também o que você compra, que você que é o financiador de tudo aquilo. Aceita isso? Aqui é minha igreja, minha não, de Jesus, eu preciso falar essas coisas com vocês. Né? Vamos para outro texto, vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Então, nesse capítulo 4, Paulo está orientando Timóteo a ser fiel na pregação. O que antecede esse capítulo 4? Paulo fala da inspiração das escrituras, né? Da validade das escrituras, que a escritura foi inspirada por Deus, da fidelidade das escrituras. E no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1, fala assim: Paulo orienta Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Para aí. Então Paulo chega assim, fala para Timóteo: prega a palavra, no tempo, fora do tempo, fala a verdade, luta pela verdade. Essa é a verdadeira luta. Luta, insta, corrige, repreende, mostra o caminho, trabalha na verdade, põe isso na mente das pessoas, porque está chegando um tempo. Ninguém vai suportar a sã doutrina. Por quê? Porque eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles querem pessoas que falam para eles como alcançar o que eles querem, como virar empresário, como virar rico, como fazer isso, como fazer aquilo. Eles são gente que cobiçam e querem satisfazer a cobiça baseado naquilo que esses mestres falam da vida deles. Hoje a igreja está assim. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha lá, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. Eles vão se entregar às fábulas, a essas coisas fictícias. Eles não gostam de ouvir a verdade, então eles se entregam para as fábulas, para as ilusões. Eles se entregam, se recusam a dar ouvido à verdade. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Então Paulo fala: você, Timóteo, suporta as aflições, porque quando você quer pregar a verdade, você passa por muitas aflições. Sabe por quê, queridos? As pessoas não gostam que você fale certas coisas da palavra de Deus. Desperta a mente das pessoas para a verdade. Não gostam. Os falsos mestres, não é interessante o rebanho conhecer a verdade. O interessante é o rebanho obedecer o que eles falam e acabou. Não tem nem ensino de palavra de Deus. Não se ensina a palavra de Deus. Vamos para outro texto. Vamos lá, Atos capítulo 20. Paulo, se despedindo da igreja em Éfeso, está orientando os presbíteros da igreja. E nós vamos ler que Paulo já fala, Paulo já pressentia e sabia que seria assim. Então, Atos 20, vamos ler versículo 29 em diante. Ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha o trabalho de Paulo. Paulo ensinava de dia, Paulo ensinava de noite. 3 anos ele ficou com aquela turma ensinando, noite e dia, trabalhando, preparando eles, ensinando. Então a força da igreja não é muito, não são as pregações, né? É mais o ensino constante, que é isso que Paulo fazia, ensinava. Durante 3 anos Paulo ficou com eles noite e dia, trabalhando com a palavra de Deus. E mesmo assim Paulo fala que ia surgir entre eles lobos vorazes, que não poupariam o rebanho. Entre eles mesmos, no meio deles mesmos, sairiam pessoas assim. Agora vamos lá, 2 de João, lá no finalzinho. 2 de João, versículos 7 a 11. Esse não tem capítulo, né? Lá no finalzinho da Bíblia. Versículo 7. Lá no finalzinho da Bíblia. 1ª, 2ª e 3ª de João, né? Então, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não persevera, não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes dei boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu não posso ultrapassar a doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? É essa nova aliança. Eu não posso ir além da palavra. Eu não posso aqui bolar uma coisa e dizer: Deus vai fazer, vem todo mundo aqui para a igreja, que Deus vai mudar a sua vida, eu vou fazer isso. Eu não posso bolar coisas e chamar as pessoas para acreditarem em coisas que eu bolei, que eu esquematizei. Deus não endossa nada cuja origem é o homem. Deus não está por trás de invencionices. Eu não posso ultrapassar o que está escrito, essa doutrina da salvação, essa doutrina de Cristo no Novo Testamento. Eu não posso nem ficar aquém, nem ir além. Eu tenho que ficar nela, porque todo aquele que ultrapassa a doutrina, ele fala: não tem Deus. Então ele fala assim: se vem um desses na tua casa trazendo essa doutrina, nem o recebais. Para você ver como uma coisa é séria. Para você ver como uma coisa é séria. João é um dos apóstolos que está orientando. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, não permanece nela, não tem Deus. O que permanece na doutrina, se tem tanto o Pai quanto o Filho.
Se alguém vir ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Então, você pode ter amizade com todo mundo, tratar todo mundo bem, mas se essa amizade começar a te influenciar com falsa doutrina e querer tirar você da verdade, então é melhor você se afastar. Você entendeu? Você não deve se afastar de ninguém, nem de parentes. Pode ser espírita, macumbeiro, feiticeiro, pode ser o que for. Mas se o relacionamento se comprometer a ponto dele querer infiltrar em você a doutrina, então aí já é uma coisa diferente. Está claro? É uma coisa diferente. Então você nem o recebais em casa. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Um pouquinho mais para frente, só para terminar agora. Colossenses capítulo 2. Versículos 6 a 9. Colossenses 2, versículos 6 a 9. 2, versículos 6 a 9. Então ele fala assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados. O que é uma pessoa radicada em Cristo? Você já viu aquele mato que geralmente dá no nosso quintal? Ele parece uma mão aberta assim. Ele não é um mato que sobe para cima, ele dá assim meio abertinho, e você fala assim: vou arrancar esse matinho. Aí você pega ele pelas orelhas, né? Faz assim, aí você vai puxar, aquilo não vem. Ele está tão enraizado naquele pedacinho de terra, num cantinho de parede. Você arranca, sai todas as folhas, mas ele fica lá com a raiz e você não consegue arrancar. Conhece esse mato? Está enraizado ali, como é que diz aqui? Ele fala assim, enraizar, né? Ele fala assim, radicados, é isso? Eu estou tão enraizado em Cristo, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, que não adianta querer me puxar, me arrancar. Não saio dali, a raiz está tão funda que nada tem força para me tirar dali. Então Paulo fala isso: como recebeste Jesus Cristo, Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Ele fala: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, né? O que é uma sutileza? É isso. Olha, pessoal, vai prosperar, cria na tua mente uma sutileza e fica dominado, obedece, começa a crer nisso. Então Paulo fala: cuidado que ninguém vos venha dominar ao seu bel prazer, ou ele fala enredar, cair na rede que nem um peixe, ficar preso lá. Cuidado que ninguém vos venha enredar com o quê? Com filosofias, as sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então cuidado, Paulo alerta, não seja enredado, não caia na rede, não caia nessa sutileza, nessas coisas que parece que é, mas não é. Não seja enredado, senão a pessoa fica presa há anos nisso e não conhece a verdade. Não conhece a verdade. Depois Paulo fala: porquanto nele, em Cristo, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Cristo, meu irmão, é tudo, Ele é o Deus pleno. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu não preciso crer em outra coisa, eu não preciso ir para outro caminho, eu não preciso de nada, eu só preciso estar enraizado. Ninguém me arranca, a minha raiz está posta em Cristo e ninguém me arranca, e não tem espaço para nenhuma outra coisa. Ele é o verdadeiro libertador. Agora, quanta gente está com esse cenário na mente? Quanta gente está, olha, quanta gente está com essas coisas na mente, escravizado, cego. Eles estão angustiados, estão com sede da verdade, angustiados, estão ali, mas estão tão enredados na mente deles, tanta ilusão foi posto na cabeça deles. Só pela graça de Deus é que eles vão ser libertos disso. Por isso, meu irmão, leve a sério isso que eu estou te dizendo. Se agarre no Senhor Jesus Cristo. Rodrigo, pode vir, Rodrigo. Se agarre nele, santifique Cristo no teu coração. Não olhe a aparência dessas coisas que estão por aí, né? Não olhe a aparência das coisas que estão. Muitos do que estão por aí é palavra fictícia, é ilusão que vai criando na mente das pessoas e vão levando eles à escravidão. Vamos ficar em pé.
Fala para o teu irmão, vai abençoado, vai em paz, uma boa semana. Vai em paz, o Senhor é contigo.